Saudações, meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje irei apresentar para vocês o caso Vilas Boas, o primeiro caso de abdução alienígena registrado aqui no Brasil. Sou César do canal Helena Mundi e, meus jovens, esse fantástico caso também se apresenta como um caso físico muito bem documentado, com o médico examinando o rapaz após os seus encontros. Mas antes de continuar nesse intrigante caso, gostaria de pedir a ajuda de todos que dessem uma força para o canal compartilhando esse vídeo, pois só assim o canal irá se desenvolver cada vez mais. E deixe seus comentários, pois lemos a todos e interagimos com a maioria dos inscritos. Então, bem, vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. No Brasil, durante o ano de 1950, houve um dos relatos mais bizarros já registrados de abdução. É o caso de Antônio Vilas Boas, o primeiro incidente registrado de um sequestro de OVNI na era moderna. Aconteceu com o brasileiro de 23 anos, em 15 de outubro de 1957. Também se apresenta como um caso físico bem documentado, com médicos examinando os efeitos após cada encontro. Relutante em contar sua história, o rapaz foi convencido pelo Dr. Olavo Fontes, professor de medicina da Escola Nacional de Medicina do Brasil, e também representante da APRO, a relatar publicamente o que aconteceu, o que ele fez em 22 de fevereiro do ano seguinte. Para Fontes, o jornalista Jonas Martins e um agente da inteligência militar brasileira, descobriu-se que o rapaz sofria de envenenamento por radiação. E Fontes estava curioso. Entre os sintomas estavam dores no corpo, náuseas, dores de cabeça, perda de apetite, sensações incessantes de ardência nos olhos, lesões cutâneas ao menor ferimento leve, que continuaram aparecendo por meses, aparecendo pequenos nódulos avermelhados, mais duro que a pele ao redor deles e protuberantes e dolorosos ao serem tocados, cada um com um pequeno orifício central que produz uma descarga aquosa, fina e amarelada. A pele ao redor das feridas apresentava uma área hipercromática com cor de violeta. O homem da inteligência militar o interrogou, e ele foi submetido a uma bateria de testes físicos e psicológicos. Os mais conservadores da ufologia aceitam que o sequestro dele foi como uma ocorrência totalmente real. Enquanto o sequestro real ocorreu no dia 15, seus estranhos encontros começaram 10 dias antes. Um pouco depois das 23 horas do dia 5 de outubro, Vilas Boas viu uma luz branca brilhante no céu, quando ele abriu a janela para respirar um pouco. Mais tarde, naquela noite, depois de dormir por um tempo, o rapaz acordou e olhou novamente para encontrar a mesma luz, ainda no mesmo local, movendo-se em uma direção enquanto olhava para ela. Assustado, ele bateu as venezianas, acordando seu irmão, que observava com algum espanto a luz brilhante atravessar as venezianas por um tempo antes de sair. Ele morava na fazenda de sua família. Eles tinham vários campos e plantações que cultivavam à noite para combater o calor durante o dia. No dia 14, por volta das 21 horas às 22 horas, Boas, novamente com seu irmão, estavam lavrando os campos, quando ambos testemunharam uma luz extremamente brilhante a pouco mais de 300 pés acima de suas cabeças. Boas, deixando seu irmão para trás, partiu para investigar. Quando ele se aproximou, subitamente disparou a uma velocidade tremenda para o extremo oposto do campo. Ele se aproximou novamente, e novamente o objeto disparou, voltando para onde havia começado. Essa manobra foi repetida não ao menos que 20 vezes.
Finalmente desanimado, ele voltou para junto do seu irmão. Antônio Vilas-Boas disse: a luz permaneceu quieta por mais algum momento à distância. De vez em quando, parecia lançar raios em todas as direções, igual ao sol poente, brilhando. Então desapareceu repentinamente, como se tivesse sido acesa. Não sei bem se foi isso que realmente aconteceu, pois não me lembro se continuava olhando na mesma direção o tempo todo. Talvez por alguns segundos olhei para outro lugar, para que ele tivesse se levantado e desaparecido, antes que eu tivesse olhado para trás novamente. Na noite seguinte, ele trabalhou nos campos sozinho, e quando estava no mesmo local que ele e seu irmão haviam testemunhado a luz na noite anterior, viu uma luz avermelhada no céu, que se aproximava a ele a uma velocidade notável, tão rapidamente que estava em cima dele antes dele poder decidir alguma coisa o que ia fazer. Cerca de 160 pés acima de sua cabeça, parou de repente. A luz era tão intensa que ele não conseguia ver os faróis do trator a 1 hora da manhã. Boas disse que parecia um grande ovo alongado, com várias características técnicas. 3 pernas estendidas por baixo, e quando pousou, o rapaz correu para o trator aterrorizado. Quando ele chegou, o trator e suas luzes morreram, não funcionava mais nada, fazendo sua fuga para o outro lado e correndo em direção à casa. Seu braço foi agarrado por uma pequena figura, que só chegava na altura de seus ombros. Com roupas estranhas, ele empurrou violentamente, mas 3 figuras o cercaram e o levantaram pelos braços. O jovem Antônio Vilas-Boas descreveu essas criaturas detalhadamente. Vejam o relato dele. Todas elas usavam um traje muito justo, feito de material cinza macio, grosso e com listas desiguais. Essa peça de roupa chegava até o pescoço, onde estava unida a um tipo de capacete, feito de um material cinza que parecia mais rígido e reforçado ao nível do nariz. Os capacetes escondiam tudo, exceto os olhos, que eram protegidos por 2 óculos redondos, como as lentes dos óculos comuns. Através deles, os homens olhavam para mim, e seus olhos pareciam muito menores que os nossos. Embora eu acredite que possa ter sido o efeito das lentes. Todos eles tinham olhos de cores claras e pareciam azuis para mim, mas isso eu não posso confirmar. Aqueles capacetes pareciam tão altos que correspondiam ao dobro do tamanho de uma cabeça normal. Provavelmente havia algo mais escondido debaixo daqueles capacetes, colocado em cima de suas cabeças, mas nada podia ser visto do lado de fora. No topo, no meio de suas cabeças, brotavam 3 tubos redondos de metal prateado. Não sei dizer se eram de metal ou de borracha, que eram um pouco mais estreitos que uma mangueira de jardim comum. Os tubos, que foram colocados um no meio e um de cada lado da cabeça, eram lisos e dobrados para trás e para baixo, na direção das costas. Lá, eles vestiram suas roupas, como não posso dizer, mas um desceu no centro, onde fica a espinha dorsal, e os outros 2, um de cada lado, encaixados sob os ombros a cerca de 10 centímetros das axilas, quase nos lados, onde começam as costas. Não notei nada, nenhuma protuberância para mostrar onde os tubos estavam presos, nem nenhuma caixa ou artifício escondido sob suas roupas. Suas mangas eram estreitas e apertadas nos pulsos, seguidas por grossas luvas de 5 dedos da mesma cor, que devem ter dificultado um pouco seus movimentos. Quanto a isso, notei que os homens não eram capazes de dobrar os dedos por completo, de modo a tocar as palmas das mãos com a ponta dos dedos. A dificuldade não os impediu de me prender e me segurar com firmeza, nem de me manipular rapidamente. Os tubos de borrachas para extrair meu sangue devem ter sido uma espécie de uniforme, pois todos os membros da tripulação usavam um distintivo vermelho do tamanho de uma fatia de abacaxi no peito. Às vezes, refletia uma luz brilhante, mas não uma luz própria, mas reflexões,
como as que foram dadas pelas luzes traseiras de um carro, quando o outro carro ilumina na parte de trás. A partir desse emblema central, surgiu uma faixa de material prateado, ou poderia ter sido achatado, que se juntava a um cinto largo e apertado, a cor dos quais não consigo me lembrar bem. Nenhum bolso podia ser visto em algum lugar. Eu também não me lembro de ver nenhum botão. As calças também eram bem ajustadas sobre as nádegas, coxas e pernas, pois não havia rugas à vista. Não havia bainha visível entre a calça e os sapatos, que na verdade era uma continuação do primeiro, fazendo parte da mesma roupa. A sola dos sapatos eram diferentes das nossas. Eram grossas, com cerca de 10 centímetros de altura, e um pouco viradas para cima, ou mesmo arqueadas na frente, de modo que as pontas pareciam as descritas nos contos de fadas da antiguidade, embora a aparência geral fosse a de um tênis comum. Pelo que vi depois, eles devem ser encaixados livremente, pois eram maiores que os pés que o cobriam. Apesar disso, a marcha dos homens era livre e fácil, e seus movimentos eram rápidos. Talvez o traje fechado que eles usassem interferisse levemente em seus movimentos, porque eles continuavam andando com muita rigidez. Eles eram todos da minha altura, 1,64 m, com sapatos, talvez um pouco mais baixo por causa desses capacetes, exceto por um deles, aquele que me segurou lá fora. Esse nem sequer chegou ao meu queixo. Tudo parecia tão forte, mas não tão forte que eu havia lutado com um deles. De um de cada vez deveria ter medo de perder essa luta. Eu acredito que em uma luta livre para todos, eu poderia enfrentar qualquer um deles em uma base igual. É interessante notar a semelhança entre as descrições das roupas deles e os uniformes são desigualmente listrados. Parecem não muito diferentes do tipo de design de roupas coloridas que se poderia esperar de um elfo, ou talvez de um bobo da corte, especulou o pesquisador Bruce Hooks. Nesse ponto, enquanto resistia da melhor maneira possível, Boa se viu sendo puxado por uma escada metálica flexível para uma escotilha, que se fechava logo atrás dele, tão ordenadamente que nenhuma abertura era visível ao olho nu. Agora ele se encontrava dentro de uma pequena sala quadrada, sem móveis, bem iluminada, o mesmo que a luz do dia, por luzes quadradas embutidas nas paredes metálicas que eram lisas. De repente, uma abertura apareceu, da parede sem costura, sem marca nenhuma, e Boas foi levado para outra sala. Os únicos móveis visíveis eram uma mesa de forma estranha que ficava ao lado da sala, cercado por várias cadeiras giratórias sem encosto, ou algo como uma banqueta. Elas foram todas feitas do mesmo metal branco. A mesa e os banquinhos eram um só, com pernas estreitando-se em direção ao chão, onde estavam fixas como a mesa, ou ligadas a um anel móvel preso por 3 dobradiças que projetavam-se cada lado do chão arrebitado. Seus sequestradores o agarravam e o mantinham no lugar enquanto se comunicavam com sons que não tinham nenhuma semelhança com a fala humana. Não conseguia pensar em nenhuma tentativa de descrever esses sons, tão diferente de tudo que já ouviu. Esses sons ainda me fazem tremer quando penso neles. Nem mesmo é possível reproduzi-los. Meus órgãos vocais não foram feitos para isso. Ele compara os sons a grunhidos de animais. Alguns, mas outros mais curtos, às vezes contendo vários sons diferentes ao mesmo tempo, outras vezes terminando em um tremor agudo. Curiosamente, essas criaturas começaram a despi-lo. Apesar de sua constante oposição, eles obviamente não conseguiam me entender, mas pararam e me encararam como se tentassem me fazer entender que estavam sendo educados. Além disso, apesar de terem que empregar força, nunca, em nenhum momento me machucaram e fizeram nem rasgaram minhas roupas, com exceção da minha camisa. Despido, esfregaram-me todo em um líquido espesso e inodoro,
e depois foram levados para outra sala, com inscrições vermelhas sobre a porta, como rabiscos de um tipo totalmente desconhecido para nós, conta o rapaz. Logo 2 das figuras se juntaram a ele, carregando o aparelho com os quais tiraram um pouco do sangue do queixo do homem, deixando pequenas cicatrizes que mais tarde foram notadas pelos médicos do hospital, mas não lhe causaram dor e apenas um mínimo desconforto. Antônio Vilas Boas disse que ficou sozinho por cerca de 1 hora e se acomodou em uma grande cama ou sofá cinza de espuma, que era sem espuma, no meio da sala e não tinha pernas. Dos buracos das paredes, mais ou menos da altura de sua cabeça, surgiram tufos de fumaça cinza que dissolveram rapidamente. A princípio, o rapaz sentiu náuseas e como se estivesse sendo sufocado. Então ele correu para um canto da sala e vomitou. E depois disso, sua respiração ficou mais fácil. Pouco depois, uma porta se abriu e entrou uma mulher nua. Vilas Boas especulou que o líquido transparente era um afrodisíaco, na opinião dele. A lógica da história sugere que é algum tipo de germicida e que a fumaça era um produto químico que permitiu ao alienígena respirar sem o capacete. O resto da tripulação usava capacete durante todo o encontro. Pode ser que o sangue tenha sido relevante para alguns critérios desse cruzamento. Ela entrou bem devagar, sem pressa, talvez um pouco divertida, com o espanto que viu escrita na minha cara. Eu entrelava, ficava de boca aberta. Ela era linda, embora com um tipo de beleza diferente em comparação com as mulheres que já vi. Seu cabelo era loiro, quase branco, e era bem liso. Não muito grossos os cabelos, com uma parte no centro, ela tinha grandes olhos azuis, mais longos que redondos, pois eram inclinados para fora, como aquelas garotas desenhadas a lápis. Pareciam princesas árabes, que pareciam ser cortadas, exceto que eram naturais. Não havia maquiagem, o nariz era reto, não pontiagudo, não aparente nem grande demais. O contorno do seu rosto era diferente, porque ela tinha maçãs do rosto prominentes e muito altas que faziam com que seu rosto se estreitasse até o pico, de modo que, de repente, ela terminou um queixo pontudo, que deu à parte inferior de seu rosto um aspecto muito pontudo. Seus lábios eram muito finos, quase invisível de fato. Seus ouvidos, não só vi mais tarde, eram pequenos e não parecem diferentes dos ouvidos comuns. As maçãs do rosto estavam altas e davam a impressão que havia um osso quebrado em algum lugar na parte de baixo. Mas descobri mais tarde eram macios e carnudos ao toque, por isso não pareciam ser feitos de ossos. O jovem Antônio Vilas Boas conta que a mulher veio em sua direção, em silêncio, olhando para mim o tempo todo, como se quisesse algo de mim, pressionando-se contra ele. Ele entendeu qual era o propósito dela. Comecei a ficar empolgado. Acabei esquecendo de tudo e segurei a mulher perto de mim, correspondendo aos seus favores com os meus maiores. Aparentemente, eles tiveram 2 encontros sexuais, realizaram uma variedade de atos juntos, por cerca de 1 hora. Após que a mulher se afastou para sair, ele disse que gostou do encontro. Mesmo que a mulher se recusasse a beijar, Bruce Rooks observou que no final ele acabara de vomitar. Em vez disso, a mulher preferia morder o seu queixo, enquanto emitia sons que na sua mente pareciam rosnados de animais. Ela nunca falou. Quando terminaram, uma das outras criaturas entrou e chamou a mulher. Mas antes de sair, ela apontou para a barriga e sorrindo, o melhor que ela podia sorrir naquela ocasião. Apontou para o céu, para o sul. Devo dizer, depois ela foi embora. Interpretei os sinais como significado dizer que ela pretendia voltar e que me leva com ela para onde que ela morasse. Ele parece estar preocupado ou mesmo com medo nos últimos dias, pois levou o significado muito a sério e não tinha certeza se estava ansioso para deixar o ambiente familiar ou a própria família. Depois de buscar a mulher,
A criatura devolveu as roupas de Vilas Boas. Ele foi levado de volta para a sala com os bancos e a mesa, onde a tripulação se sentou e se comunicou de uma maneira estranha, ignorando ele. Ele se sentiu completamente calmo, porque eu sabia que nenhum mal viria para mim. Agora eu tenho a chance de prosseguir o ambiente e tentou se lembrar de tudo o que podia. Ele notou que as paredes eram lisas, metálicas e duras, sem janela em lugar nenhum. Percebendo uma caixa com uma tampa de vidro que parecia um despertador, ele tentou escondê-la. Percebendo isso, um dos tripulantes o pegou instantaneamente e o empurrou de volta. Um especialista que disse que Boas descreveu o relógio como tendo um ponteiro e várias marcas que respondiam ao 3, 6, 9 e 12 de um relógio comum. No entanto, embora o tempo passasse, o ponteiro não se mexia e Antônio concluiu que não era um relógio. As criaturas continuaram a conduzi-lo através da nave, apontando várias características interessantes que o rapaz descreveu longamente com uma quantidade notável de detalhes. Antônio Vilas Boas enfatizou que não havia dúvida em sua mente que estava a bordo de uma embarcação de metal. Finalmente o passeio terminou. Uma das figuras fez um gesto para ele descer a escada e apontar para si mesmo para o chão, e depois em direção ao sul no céu, na mesma direção que a mulher havia apontado. O rapaz recebeu um sinal para dar um passo atrás, e a escada se retraiu, e a nave subiu. Os tripés de pouso se retraíram, mais uma vez tão suavemente que, em vez de um lugar, nenhum sinal de abertura pela qual havia emergido era visível. E parou um pouco, mais de 1 minuto, a 100 pés acima de sua cabeça, aumentando cada vez mais o brilho. O zumbido formado pelo deslocamento do ar ficou cada vez mais alto, e o disco giratório começou a girar a uma velocidade espantosa. Enquanto a luz se transformou em muitas tonalidades de cor, finalmente se estabelecendo em com isso que aconteceu. A máquina mudou abruptamente de direção e girando inesperadamente e produzindo um ruído maior, uma espécie de choque. Quando isso acabou, o dirigível estranho disparou repentinamente como uma bala para o sul, mantendo-se ligeiramente torto a uma velocidade tão inebriante que desapareceu de vista em poucos segundos. Eram cerca de 5:30 da manhã quando o jovem voltou ao trator. Ele descobriu que o trator havia sido sabotado, presumivelmente durante a briga, o que significa que seus sequestradores eram espertos o suficiente para saber que ele tentaria escapar e que ele tinha um conhecimento de como um trator funcionava. Os fios da bateria foram desconectados. Por cerca de 3 meses após seu encontro, Boas sofreu várias doenças médicas leves, como as descritas acima. A sonolência excessiva, uma característica comumente encontrada em casos de sequestros subsequentes. Antônio Vilas Boas retirou-se da vida pública para continuar seus estudos, se formar em Direito e se tornar advogado na cidade de Formosa. Ele morreu em 1992 na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Jovens, vocês conheciam esse fascinante caso do mineiro Antônio Vilas Boas? Será que esse relato aconteceu mesmo? O que vocês acham? Deixe suas opiniões pra gente, que é muito importante. Você que ainda não conhece nosso canal, tratamos de casos misteriosos sem solução e assuntos paranormais. Se curtiu o canal, já se inscreva e ative o sino para não perder mais nenhuma notificação e estar sempre recebendo vídeos novos e interessantes. Se possível, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares, que ajuda muito a nós podermos dar continuidade aqui para o nosso canal. Se assistiu o vídeo até agora, não saia sem deixar seu like, que é muito importante para a gente. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!